Olá, meus amigos, uma ótima tarde a você. Eu sou Williams Carlos, com muito prazer, começando mais uma edição do programa TVR Notícia, hoje quarta-feira. Lógico, trazendo bastante informação para você ficar muito bem informado das notícias da nossa cidade, região e também do Brasil e do mundo. No rodapé do vídeo está o nosso WhatsApp, você manda o seu alô, manda a sua mensagem, nos envie e com certeza vai ser muito bom a sua companhia, tá bem? Tem também nossos canais das redes sociais, onde você pode também participar da nossa transmissão, mandando a sua mensagem, curtindo, compartilhando e seguindo, tá bom? Vamos começar de notícias importantes, tá? Onde existe agora um acordo entre o Brasil e Grã-Bretanha que pode resultar em 100 milhões de doses de vacina. É isso que você está escutando, onde o Brasil fechou um acordo com o laboratório britânico para a produção de 100 milhões de doses da vacina contra o Covid-19 e você vai saber melhor sobre este acordo na tela com a equipe TV Brasil. Essa vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento em todo o mundo. E para que ela chegue a todos, o governo preparou uma medida provisória de crédito orçamentário extraordinário de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Sendo 1,3 bilhão para despesas correntes referentes a pagamentos à AstraZeneca, 522,1 milhões para despesas correntes necessárias ao processamento final da vacina por Biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz. Para atuar no combate ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde entregou quase 9 mil ventiladores pulmonares e habilitou mais de 11 mil leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid-19 em todas as unidades da federação. Foram repassados mais de 216 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, e distribuídos cerca de 13 milhões de testes. Foram repassados também 16 bilhões de reais a estados e municípios exclusivamente para o enfrentamento do coronavírus. O governo informou ainda que garantiu estoque mínimo de 7 dias para medicamentos usados na intubação dos pacientes com Covid-19, de modo a evitar colapso das unidades de saúde. Foram cerca de 1,6 milhão de unidades de medicamentos para intubação distribuídos aos estados. O Ministério da Saúde também explicou o funcionamento do Conect SUS, um aplicativo que vai permitir que o cidadão acesse informações de saúde a partir dos registros de atendimento no SUS e em unidades particulares, como exames, atendimentos, vacinas e medicamentos retirados. Os dados ao alcance da palma da mão vão facilitar o atendimento do cidadão caso ele precise de socorro em qualquer lugar do país, pois terá informações como tipo sanguíneo e alergias, por exemplo. Estamos na expectativa, vamos, lógico, esperar que essa produção não demore muito tempo, porque a população brasileira não aguenta mais, não é verdade? Então, vamos ficar na expectativa. Eu quero trazer também uma outra reportagem de suma importância, continuando em falar em Covid-19, porque a Anvisa autorizou novo ensaio clínico de vacinas para o combate do Covid-19, tá certo? Então, tem em estudo agora mais duas vacinas contra o coronavírus e os testes clínicos vão ser feitos em 5 mil voluntários de São Paulo e também do estado da Bahia. E você vai conferir a matéria completa explicando sobre esse fato da Anvisa. Na tela, produção. O estudo prevê a realização de testes em cerca de 29 mil voluntários no mundo, sendo 5 mil aqui no Brasil. O ensaio clínico é composto por 3 estágios e o Brasil participará da fase 3 do estudo. É uma parceria entre a Pfizer e uma empresa alemã chamada BioNTech. E essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. De início, serão 1.000 voluntários com idades entre 18 e 85 anos, moradores dos estados de São Paulo e Bahia. A Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também resultados de estudos em humanos realizados nos Estados Unidos,
para ter certeza de que a segurança estava caracterizada o suficiente para que pudesse ser usado em voluntários brasileiros. Para esse infectologista, o ideal seria uma vacina que protegesse as pessoas da doença, dos casos graves e que fosse uma dose única para quebrar de forma rápida a cadeia de transmissão do vírus. O Brasil tem uma expertise enorme de campanha de vacinação, facilitado mais ainda pela capilaridade do SUS, pelas unidades do SUS que você tem em todos os municípios brasileiros. Vamos trazer agora na tela da TVR Notícia informação internacional, onde houve uma queda de um helicóptero no rio Tennessee e fez, infelizmente, um óbito, tá? Você vai conferir nas imagens um helicóptero que caiu no final da tarde desta segunda-feira, dia 3, isso nos Estados Unidos. A bordo do aparelho, segundo a Administração Federal de Aviação no caso, estavam 4 pessoas a bordo. O acidente aconteceu às 7h30 da noite no horário local, Brasil, sendo que os 3 dos tripulantes foram resgatados por um barco um pouco tempo depois. Mais tarde, o corpo do 4º elemento foi retirado da água. A identidade das vítimas não será revelada e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está investigando a causa do acidente para ver, de fato, o que aconteceu. No local estiveram os bombeiros e a polícia também fazendo toda a varredura necessária. As operações de busca também contaram com o apoio de um barco e mais um helicóptero, né? Nosso sentimento para a família, né, que perdeu um ente querido e graças a Deus 3 ainda conseguiu sobreviver. Agora na tela, produção, tela cheia, porque eu vou trazer um caso ontem, logo no período da manhã, sites, telejornais do Brasil e do mundo noticiou, né, uma explosão em Beirute. Eu vou pedir para a produção colocar na tela da TVR, que por pelo menos até o momento da gravação desse programa, pelo menos 10 pessoas foram encontradas mortas. Olha as imagens, uma imagem assustadora pela violência das explosões, né? E de grande dimensão. Isso aconteceu na capital do Líbano, em Beirute, na tarde desta terça-feira, e as explosões ocorreram na zona portuária da cidade, e as vítimas mortais foram confirmadas por agências locais e também pela equipe médica e de segurança. O ministro da Saúde libanês, Hamad Hassan, confirmou há um número elevado de feridos. Imagino, nas imagens você vai vendo aí o estrago, a violência dessa explosão. Nas imagens você vai vendo na tela que chama a atenção. Não é uma explosãozinha de um fogos de artifício, é uma mega explosão que sacudiu toda aquela região. E tem um vídeo que me chamou a atenção de uma pessoa filmando em um apartamento e você percebia uma certa distância. Mas a violência da explosão foi tão forte que ela foi atingida também. Você percebe uma onda vindo, não uma onda de água, mas uma onda de choque vindo até a pessoa. E pelo áudio você percebe a violência dessa explosão. Então, aconteceu aí na tarde desta terça-feira, lá em Beirute, no horário local, aqui do Brasil, foi no período da manhã. Então, as investigações vão apurar, de fato, o que aconteceu, né? O que aconteceu, onde foi o problema, porque a destruição foi grande, e lógico, nós vamos trazendo essas notícias e muito mais do Brasil e do mundo. Vamos para um bloco de intervalo comercial. Eu sou o Williams Carlos, eu volto já. Voltamos com o nosso programa para deixar você muito bem informado, né? Vamos trazer informações do Brasil agora. Né? Vamos trazer um reflexo. Esse dado que eu vou trazer a você, ela reflete muito no emprego. Porque se você não sabe, não somente a parte agrícola, mas o segmento automobilístico emprega milhares de pessoas, direto e indireto.
E vendas de automóveis, atenção, teve queda de 31% no mês de julho. É isso mesmo, tiveram queda de 31% no mês de julho, na comparação no mesmo período do ano passado, 2019. Segundo o balanço divulgado ontem, dia 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos, a FenaBrave, tá? Diz o dado que foi comercializado 134 mil veículos, né, no último mês, contra 195,8 no julho do ano passado. Então houve uma queda, é lógico, pandemia, lógico. E no acúmulo dos 7 primeiros meses deste ano, os emplacamentos de automóveis registraram uma retração, tá, de 38,8% em comparação com o período de janeiro a julho de 2019. Então, neste ano, foram vendidos até então 771.800 unidades, enquanto no mesmo período do ano passado foi comercializado 1,26 milhão de automóveis. Então você percebe que nada deu 300 mil carros a menos, muito pouco. No caso de caminhões, acumulam queda de 15,6% no ano, né? Foi vendido de janeiro a julho deste ano 47 mil veículos, estamos falando veículos pesados, que é o caminhão. Porém, em comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas de julho tiveram uma alta de 5,8%, com a comercialização de 9.500 caminhões. Então, no caso de caminhão, teve uma leve reação, porém de automóveis, carros populares, carros comerciais, vamos dizer assim, houve uma queda, tá? Falando de moto, também houve queda na venda de motos 0 km, aonde deu na média de 5,4% nas vendas, com comercialização de mais de 85 mil unidades. No acúmulo do ano passado, as vendas de veículos de duas rodas, no caso moto, registram uma retração de 29,8% e com um emplacamento de 435 mil unidades. Contra, olha só a diferença, contra 620 mil. Então houve aí uma queda de emplacamento de moto. É dado oficial, lógico, reflexo Covid-19, porque muitas empresas pararam suas produções, muitas pessoas ficou em casa, né? E infelizmente muitas pessoas perderam seu emprego. Então a busca por uma unidade de moto, caminhão ou carro, com certeza ia sentir um impacto violento, e isso diretamente atinge o emprego, né? Vamos agora por casos de polícia, boletim policial, produção na tela. Pessoal, nós vamos trazer um dado da nossa região agora. Eu vou trazer agora fatos da nossa região, onde aconteceu um caso muito triste em Iacri, né? Não, melhor dizendo, em Bastos, tá? Foi em Bastos. Vou explicar o que aconteceu. Uma mulher, junto com seu esposo, filho, foi em cachoeiras que tem na cidade de Bastos, tá? Tomar um banho, passar um lazer, curtir a família. E, de repente, a mãe, a mulher no caso, saiu, certo? Da cachoeira, foi para casa, isso quem diz é o depoimento do esposo, e ela começou a passar mal, tá? E quando ela chegou no hospital, atenção, isso depois que ela tomou banho de cachoeira em Bastos, uma moradora que foi tomar banho em cachoeira em Bastos. Ela deu entrada na unidade hospitalar, tá? Com sintomas alérgicos de picada de algum animal. Que animal, William? Cobra, escorpião, aranha? Ninguém sabe dizer, tá? Ela deu entrada com sintomas. Em contato com o médico plantonista, plantão noturno, informou que recebeu um chamado da médica do plantão diurno para auxiliá-la com uma vítima que apresentava grave quadro alérgico. Ainda diz
que a vítima deu entrada no pronto atendimento por volta das 5h20, reclamando de dores nos membros superiores devido a aparentes sinais alérgicos que foram administrados pelos doutores antialérgico e, entretanto, às 5h20, olha, ela deu entrada às 5h20 e às 5h30 a vítima entrou em choque anafilático. Essa senhora aqui. Entendeu? Choque anafilático, tendo uma parada cardiorrespiratória, e aí, lógico, a equipe, o paramédico todo, começou um processo de manobra de ressuscitação, que durou uma cerca de uma hora a equipe médica trabalhando, mas infelizmente foi vítima, foi óbito, não conseguiu resistir. A pergunta é, foi picada do quê? Ninguém sabe dizer, tá? Foi feito um contato com o esposo dela, tá? Quero mandar um abraço para a equipe Joãozinho, lá de Tupã, que nos mandou todas essas informações. Foi feito um contato com o esposo da vítima, tá? E ele informou que durante o dia foram até o bairro Cascata, no município de Basto, onde é uma cachoeira, tá? E segundo informado, a vítima e seu filho de 9 anos entraram para brincar, se banhar. Coisa normal de qualquer família, tá? Ficaram aproximadamente, isso é o esposo falando, ficaram na média de 40 minutos dentro da água e logo após todos foram embora para casa, tá? Que reside na cidade de Iacri, tá? Algum tempo depois, isso o esposo falando, algum tempo depois o esposo da vítima falando, algum tempo depois a vítima começou a passar mal. Foi quando começou esse corre-corre. E aí foi que quando chegou a vítima no hospital, 5h20, quando foi 5h30, deu o problema que deu, e aí não teve jeito, né? Então essa senhora deixou uma criança, né, de 9 anos, né? Uma criança com o esposo, nosso sentimento à família, e lógico a perícia já pediu autópsia, né? Para saber, necrópsia, né, que fala, né? Para saber de fato, ela morreu picada do quê? Então atenção você que vai brincar em banhos em cachoeiras, rios, toma cuidado, viu? Tome cuidado. O corpo foi encaminhado ao IML de Tupã para exames de necroscópico, tá? Quem atendeu a ocorrência também foi o cabo Ruiz e também o soldado Matheus. Um abraço, os policiais e os agentes aí, tá bom? É fácil, não, gente? É complicado, gente, é complicado. Você vai passear com a família e de repente esse vira-volta da vida, né? Vamos para boletim policial ainda, onde a polícia, vamos para a cidade de Herculândia, atenção, olha que caso, em Herculândia é isso. A polícia militar recebeu via Compom denúncias de tráfico de droga em um conjunto que chama David Jorge, na cidade de Herculândia, e que um homem havia chegado com um pé de maconha em um balde branco, plástico, sabe aqueles baldão? Então, pois bem, havia um pé de maconha ali, tá? As equipes, então, com essas informações, se deslocou para o local informado e quando chegou, né, se deparou com 2 indivíduos que saíram correndo, fugiu. Então, em vistoria no quintal, sim, foi localizado sob um monte de bloco, um tambor, um baldão e dentro de um pé grande de maconha, tá? Segundo as informações, o indiciado que apareceu com o tambor apareceu, no caso, nesta segunda-feira, no período da tarde. E as informações vêm da equipe da Força Tática, né, que conseguiu deter o indivíduo nas imediações e foi encaminhado para o delegado de plantão, doutor Paulo César Pardo Soares, que, lógico, vai seguir com as investigações e foi tirada essa porcaria de maconha que desgraça a família, né? Mandar um abraço para o cabo PM Moreno, soldado PM Jimenez da ocorrência, Deus abençoe, e também a equipe da Força Tática, o subtenente Carlos, o cabo PM Anderson, soldado PM Vinícius, que estiveram nessa ocorrência na cidade de Herculândia. Um abraço, pessoal de Herculândia, um abraço para você, viu? E você que está me assistindo pela primeira vez, lembrando que eu estou aqui ao meio-dia, volto às 7h45 da noite. Vamos para Tupã agora, porque houve um caso também onde a polícia militar prendeu homem com droga. Isso aconteceu no bairro João Paulo II, quando a polícia visualizou o indivíduo a pé com um contato com um motociclista. Então, eles estavam conversando e o indivíduo a pé, ao perceber a equipe policial, soltou algum objeto ao solo e o motociclista correu.
A polícia falou, vamos abordar. Né? Vamos abordar porque ficou estranho o comportamento. O outro correu, vamos abordar. Então foi feita a busca pessoal, tá? E foi localizado no interior do seu tênis, do seu calçado, uma quantia de R$ 191,25 em notas quebradas. O que é isso, William? 2, 5, 10, 20, então são notas quebradas, tá certo? São notas quebradas. E foi verificado aquilo que a polícia percebeu que ele jogou. E no saquinho a polícia encontrou 2 Epidorfs de cocaína. A polícia questionou, perguntou primeiro, esse dinheiro que estava no teu calçado e a sacolinha? E aí ele confessou que estava realizando tráfico de droga naquele local e iria vender 2 Epidorfs, no caso a cocaína, para aquele motociclista que fugiu, tá? Então, a polícia continuando com seu protocolo, continuou fazendo varredura na região para ver se localizava alguma coisa e localizou uma garrafinha plástica contendo dentro da garrafinha, porque geralmente eles andam com uma pouca quantidade e escondem uma quantidade maior. Então a polícia já tem essa experiência e foi encontrar algo mais. E encontrou uma garrafinha e dentro dela havia 31 porção de 31 porção de cocaína embalada em plásticos transparentes, 5 Epidorfs idêntico ao encontrado com o indivíduo. Então, bateu o que encontrou, o que estava na mão, né? Ainda a polícia, não contente, falou, vamos para a tua casa agora, porque eu quero saber se você tem mais coisa escondida. E foi até o local. A polícia, chegando ao local, se deparou com a mãe do indivíduo, na qual ela autorizou a entrada na residência e a mãe mostrou aonde o filho dormia, que era um quartinho no fundo. Como chegou lá, a polícia continuou com a sua varredura e localizou mais 5 Epidorf contendo cocaína e ainda 78 embalagens plásticas. Diante de tudo isso, foi dado voz de prisão ao indivíduo, foi conduzido para a delegacia e, lógico, ficando à disposição da justiça. Mais um belíssimo trabalho da polícia Força Tática na cidade de Tupã. E aqui a conversa não para, porque tem mais notícia, aonde nós vamos trazer um balanço. Atenção, quero agradecer o batalhão da Polícia Militar, né? É a 3ª companhia lá? É o 9º batalhão, né? Eu vou descobrir, mas é o batalhão que fica em Marília, que cuida de várias cidades, né? Dá o regime de várias cidades, né? É o 9º batalhão, tá bom? A assessoria de comunicação, todo mundo. Bom, foi feito um balanço, porque a Polícia Militar realizou neste fim de semana, tá? Aonde chama a operação que eles realizaram. Desencadeou as operações no fim de semana para coibir aglomeração de pessoas e também perturbação do sossego. Que é dose, né? É dose, né? Oh, Jesus, a pessoa quer dormir até mais tarde ou quer dar aquele cochilinho à tarde e quando chega à tarde para dar aquela descansadinha, eita rapaz. E à noite também, que tem que estar falando aqui. Bom, a operação contou com o apoio da fiscalização, tá, do município, a equipe do município, do Departamento de Trânsito, e foi intensificado pelo pelotão de trânsito do batalhão da Polícia Militar, tá? Então, vamos para o balanço, o que a polícia conseguiu pegar? Vamos para o balanço, tá? Vamos para o balanço, onde a polícia não deu moleza não, tá? Não deu moleza não. Então, vamos lá. Foi 140 atuação. Vou explicar o que entrou nesse 140. Olha, embriaguez ao volante. Além do cara encher o caneco, vai dirigir, colocando em risco a vida de pessoas. Então a polícia pegou em flagrante, negada, que virou caneco. Segundo, a recusa em submeter aos testes dos etilômetros. O que é isso, William? Quando a polícia percebe que você está embriagado, ou você não pode nem ter sintoma, mas a polícia de trânsito parou você e falou assim, vamos fazer um testinho aqui? O que é? Aquele aparelhinho que você vai assoprar. Se naquele aparelho for constatado uma quantidade de miligramas de álcool no sangue, acusar positivo, você vai responder processo em cima disso. Então, pessoas se recusaram a realizar os testes. Tem mais. Dirigido sob efeito de droga, entorpecente e ainda mais, escapamento inoperante. O que é isso? Aquele escapamento que faz um barulho. Rapaz, aquele barulho é uma perturbação na vida mesmo, não é?
Polícia também apreendeu pessoas dirigindo sem o CNH, pneus careca, placas totalmente danificado, desacordo total, danificado, e ainda havia carros sem o licenciamento. Então a polícia fez essas 140 atuações, tá? Que foi uma operação que ocorreu em Marília e não parou. Além do mais, a polícia, nessas abordagens que aconteceram na cidade de Marília, recolheu 18 CNHs irregulares e foram guinchados ao pátio veículos de Marília, como 4 motocicletas e 14 automóveis, tá? Um condutor foi preso por embriaguez ao volante após realizar o teste do etilômetro e aí foi comprovado que o camarada encheu o caneco, né? Então um abraço para a equipe do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Marília e toda a corporação, a equipe do Departamento de Trânsito também que entrou em apoio. Enfim, esse foi o balanço que a realizou no final de semana. Lembrando que a Polícia Militar está com operação, a Polícia Rodoviária também, hein? A Polícia Rodoviária está na rodovia de olho também com esse combate a essas motos de altas cilindradas que corta a rodovia em alta velocidade, né? Tá bom? Então ficam atentos vocês aí, viu, gente? Pessoal, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando no final de mais uma edição do programa TVR Notícia. Na sequência, um belíssimo programa. E eu volto amanhã ao meio-dia, se você deixar. E se você perde o primeiro episódio, que é o da meio-dia da TV, temos o segundo, tá bom? Que é às 7h45 da noite. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo.